Então, olha. Então, nós vamos ver o projeto de compensadores usando dadas raízes. Bom, basicamente, o que nós vamos analisar hoje é o compensador por avanço de fase. Tá? Uma compensação por avanço de fase. Então, veja. Primeiro, compensação é a modificação da dinâmica do sistema para satisfazer uma especificação dada. Foi aquele exemplo da aula passada. Eu desejava um tempo de acomodação de 2 segundos e um sobressinal de no máximo 20%. O sistema que a gente tinha não conseguia dar esse comportamento. Quando isso acontece, nós temos que projetar algo que faça modificar o comportamento total do sistema. Tá? E a especificação de desempenho são os requisitos impostos ao sistema de controle. Geralmente, eles são relativos à precisão. Por exemplo, na resposta ao degrau, eu quero que o erro seja menor que 2%, ou que tenha erro zero na resposta ao degrau, ou um erro de no máximo 3% na resposta à rampa, e assim vai. Ou, com relação à estabilidade relativa, isso aí tem a ver com o sobressinal, certo? Ou velocidade de resposta. Preciso do sistema mais rápido possível, mas sem sobressinal. Tá? Por exemplo. Ou eu tolero um sobressinal de no máximo 10%, mas eu preciso da resposta mais rápida. Ou a especificação pode ser dada da seguinte forma. O meu sistema não precisa responder com menos de 5 segundos, mas ele não pode demorar mais do que 8. Certo? Isso tem a ver com a natureza do processo. Tá? E a parte mais importante, uma das partes mais importantes, é estabelecer precisamente as especificações de desempenho de modo que resulte em um sistema ótimo para a finalidade requerida. Quer dizer, o que determina o comportamento do sistema é a finalidade dele, e não o controle. Tá? É a finalidade. Para que o sistema existe que determina o comportamento. Tá? Basicamente é o seguinte, normalmente quando as especificações estão no domínio do tempo, a gente usa no lugar das raízes. Ou, se as especificações estão no domínio da frequência, a gente usa a resposta em frequência. Mas o nosso foco aqui é o lugar das raízes. Tá? Em geral, a primeira coisa que a gente tenta fazer é verificar se, será que só ajustando o ganho eu consigo? Foi o que nós fizemos naquele exemplo da aula passada. Nós tentamos ajustar o ganho. Não deu certo. Mas a primeira tentativa é sempre essa, porque é a mais simples. Tá? E o compensador é um dispositivo inserido no sistema. Tá? Esse dispositivo pode ser físico, como também nós podemos ver que pode ser também uma equação digital, no caso do controlador digital. Tá? Pode ser tanto série quanto paralelo. A escolha de uma ou outra depende dos fluxos de energia no sistema. Tá? A princípio nós vamos trabalhar aqui com a compensação em série. Tá? Em geral, os compensadores são classificados como compensadores em avanço, atraso ou atraso e avanço. Tá? Normalmente deseja que o sistema tenha erros pequenos, tenha um amortecimento razoável, significa que numa resposta, numa perturbação, ele não vai oscilar muito, ele amorteça rapidamente. Seja relativamente insensível a pequenas variações dos parâmetros. Essa é uma questão importante. O sistema não pode sair de estável para instável por pequenas variações do parâmetro. Variações do parâmetro significa desgaste no processo, muitas vezes. Ou um modelo não muito ajustado ao sistema real. Então o modelo tem que ser robusto a pequenas variações do parâmetro. Tá? Ele atenue perturbações indesejáveis, né, que são entradas ao sistema que nós não controlamos, e
diz o seguinte, que o projetista deve tentar satisfazer todas as especificações de desempenho por meio de uma repetição educada de tentativa e erro. De preferência, com menos erro do que tentativa. Por que isso, gente? Porque, na verdade, quando você projeta um compensador, você parte de um modelo do sistema. E nem sempre aquele modelo, ou sempre aquele modelo, não será exatamente igual ao sistema. Então, quando você projeta um compensador, quando implementa um compensador numa situação real, ele pode não comportar da maneira que foi projetado. E isso significa que você vai ter que fazer uma nova tentativa. Educada por quê? Porque você vai fazer essa nova tentativa com base na sua experiência no primeiro projeto. E não começar do zero. Tá? Então é nesse sentido. Tá. Bom, então nós vamos ver o projeto no lugar dos raízes. Nós vamos considerar hoje apenas a compensação por avanço de fase. Tá? A função g de S considerada inalterável. Tá? E compensação em série, que é essa situação que está aqui. O compensador é inserido em série com a função GC de S. Certo? Basicamente, o problema envolve a escolha de polos e zeros desse compensador que está aqui. Custa nada ali. Veja. Esse sistema é um sistema de primeira ordem. Tá certo? Veja, esse sistema aqui, ele possui apenas um polo. Quando eu acrescento mais um polo no sistema, veja, o lugar das raízes caminha para a direita. Tá? Com 3 polos, o lugar das raízes vem mais para a direita ainda. E com o 4º polo, mais um pouco para a direita. Ou seja, o polo puxa o lugar das raízes para a direita. Por isso que ele tende a levar o sistema para a instabilidade. Quanto mais polos você tem no sistema, a tendência é que ele diminua a sua estabilidade. Certo? Por outro lado, veja. Vamos partir agora da seguinte situação. Estamos partindo daqui de um sistema que possui 3 polos. Se acrescenta um zero, o lugar das raízes caminha para a esquerda. Tá? Veja, independente da posição do zero, tá? As outras 3 figuras aqui nesse slide são sempre 3 polos e um zero. Em todos os casos, o lugar das raízes caminhou para a esquerda. Então, o polo tende a diminuir a estabilidade do sistema e o zero tende a aumentar a estabilidade do sistema. O polo tende a tornar o sistema com tempo de acomodação maior e o zero tende a diminuir o tempo de acomodação do sistema. Ok? Vamos lá. Bom, então esse é o sistema que nós fomos considerando. O que nós queremos discutir é o compensador em avanço de fase, que é o projeto do GC de S. Certo? Veja, nós estamos considerando então que o compensador tem esse formato. Tá? KC alfa, TS mais 1, alfa TS mais 1. Veja. KC alfa é o ganho do compensador. Tá? Quando eu faço S igual a 0, nessa equação sobra KC alfa. Então, o que eu ganho em estado estacionário acrescentado ao sistema por
causa do compensador. Tá? Veja. Para o compensador em avanço, o alfa é sempre entre 0 e 1. Tá? Entre 0 e 1. Isso significa que, veja, o 0 está em menos 1 sobre t, tá certo? Então, que zero é essa equação. E o polo está em menos 1 sobre alfa t, ou seja, o polo está à esquerda do zero. Por isso que a contribuição angular devido ao compensador em avanço, ela é positiva. Veja, vamos analisar um ponto aqui, ó. Isso aqui é a contribuição angular do zero. E aqui, ó, é a contribuição angular do polo. Veja que a contribuição angular do zero é maior do que a contribuição angular do polo. O que significa, então, que θz menos θp é maior que zero. Então, a contribuição angular resultante desse compensador é positiva. E a contribuição angular desse compensador é dada por esse ângulo aqui, ó. Nós vamos chamar de φ. Então, com o alfa menor que 1, o polo está à esquerda do zero. Então, nós vamos discutir o procedimento em que a gente obtém o maior valor de alfa, sempre entre 0 e 1. Tá? Então, é esse procedimento que nós vamos ver aqui agora. Veja. O primeiro ponto. A partir das especificações de desempenho, determina-se a posição desejada dos polos em malha fechada dominantes. No exemplo que nós discutimos semana passada, o ponto era desejável que eles estivessem em menos 2 mais ou menos J 3.8. Mas esse ponto foi obtido a partir da especificação de desempenho. Primeiro ponto, verifica se é possível atender especificações apenas ajustando o ganho. Se não for possível, determinar o avanço de fase φ necessário para fazer com que os polos desejados pertençam ao lugar das raízes. E a partir daí, determina alfa e t do compensador para se obter aquele requisito. Tá? Se nenhum outro requisito for imposto, tenta-se obter o maior valor de alfa, para ter o maior ganho possível no sistema. Tá? E por último, determina-se Kc. Tá? Então vamos ver um exemplo. Tá? Então, é o mesmo exemplo que nós discutimos. Tá? Desejo um tempo de 2 segundos, um sobressinal de 20. Então, foi o mesmo exemplo que nós discutimos. E aí nós vimos semana passada que para atender essa especificação, os polos dominantes do sistema têm que estar nessa posição aqui, ó. Menos 2 mais ou menos J 3.5. Bom. E aí nós sabemos que não atende, e aplicando o critério de ângulo, a gente chega nessa equação onde mostra que tem um módulo de 0,29 com um ângulo de 150 graus. Olha, tanto faz em falar que o ângulo é de mais 150 graus ou de menos 210 graus. Esse ponto não pertence ao lugar das raízes. Tá? A deficiência angular é de 30 graus e o compensador deverá contribuir com 30 graus nos pontos S1 para que ele pertença ao lugar das raízes. Então é isso. O compensador nesses pontos, S igual a menos 2 mais J 3.46, tem que contribuir com 30 graus. Então,
nossa tarefa é determinar alfa e t para que tenha essa contribuição. Então veja. Passo 4. O que acontece? Primeiro ponto. Marca o ponto em que a gente quer que tenha a contribuição, que é o ponto S1, que é em menos 2, J 3.46. Ok? Então esse é o ponto. Ele tem menos 2 no eixo real e mais J 3.46 no eixo imaginário. Tá? Veja, com isso aí, o módulo desse ponto é ômega n, nós sabemos disso. Tá? É igual à frequência natural dele, esse módulo. Esse módulo nós calculamos por teorema de Pitágoras. E esse ângulo beta nós também podemos calcular, que é a tangente a menos 1 da parte imaginária sobre a parte real. Tá? Ok. Obviamente que se aqui eu tenho beta, aqui eu também tenho beta. Né? Se aqui eu tenho beta, aqui também nós temos beta. Bom, traço essa reta paralela ao eixo principal no ponto S1. Veja. Esse ângulo aqui agora, quanto que ele vale? 180 menos beta. Veja. Beta é um ângulo conhecido. Não está apresentado aqui, mas ele é um ângulo conhecido. Então, 180 menos beta também é conhecido. Tá? Nós traçamos aqui essa reta, que é a reta que divide esse ângulo exatamente no meio. Tá? Então, ele é a bissetriz desse ângulo 180 menos beta. Então, dividiu ele exatamente no meio. Então, eu vou ter 180 menos beta sobre 2 de um lado, 180 menos beta sobre 2 no outro lado. Veja, beta é conhecido. Nesse caso específico, beta vale 60 graus. Então, aqui vale 60, aqui vale 120, aqui vale 60 e aqui também vale 60. Tá? Agora a gente posiciona menos 1 sobre t e mais 1 sobre t de maneira que também o ângulo formado pelos dois aqui também tem aquela reta, essa reta desenhada de azul na bissetriz. Nós sabemos que a contribuição angular é φ. Desse lado vai ter φ sobre 2, desse lado vai ter φ sobre 2. Veja, todos esses ângulos aqui são conhecidos. Beta nós determinamos pela posição do ponto que a gente queria. Tá claro? Φ nós determinamos pela contribuição angular que o compensador quer dar. Então nós temos aqui um conjunto de triângulos cujos ângulos são conhecidos. Com isso, nós podemos determinar menos 1 sobre t e menos 1 sobre αt. Porque nós temos triângulos onde alguns lados são conhecidos e os ângulos internos também são conhecidos. Tá? Então veja, com o triângulo OS1A, calcula T. Aqui está o ponto A. Com o triângulo OS1B, calcula alfa. Vamos mostrar. Tá vendo? Esse triângulo, o que nós conhecemos? Nós conhecemos esse ângulo, que é beta. Esse ângulo aqui nós também conhecemos. Tá certo? Esse ângulo nós também conhecemos. Então nós podemos usar aqui as relações trigonométricas de um triângulo. Tá? Vou mostrar. Que é o ponto A. Esse ângulo aqui, olha, é 180 menos beta sobre 2. Certo? Que é esse ângulo total. Aqui, ó. Menos φ sobre 2. Tá vendo aqui, olha? É o ângulo, esse ângulo todo aqui, ó, é 180 menos beta sobre 2. Esse pedacinho é φ sobre 2. Então, só essa parte em roxo aqui, ó, é 180 menos beta menos φ sobre 2. Tá? Lembrando, beta nós sabemos e o φ também. Esse outro triângulo maior, a mesma coisa. Aqui está o ponto B.
esse ângulo nós conhecemos, aqui é beta, e esse ângulo aqui, ó, vai ser 180 menos beta sobre 2, mais φ sobre 2, que é esse pedaço aqui, ó. Tá? Ó, 180 menos beta sobre 2, mais esse pedaço que é φ sobre 2. Então veja. Então, com aquele triângulo maior, o que nós temos? Esse ângulo nós conhecemos, que é beta. Esse nós conhecemos, porque nós sabemos quanto que é beta e nós sabemos φ. Com a relação trigonométrica do triângulo, todo triângulo tem os ângulos internos iguais a 180. Então, com isso, a gente calcula esse outro ângulo, tá? Que é 180 menos beta mais φ, só fazer a conta, tá? Sobre 2. E aí nós sabemos que, num triângulo qualquer, a relação entre o lado e o seno do ângulo oposto a esse lado é constante. Então veja aqui o primeiro caso. Ômega n sobre o seno desse ângulo aqui, ó, é igual a 1 sobre t sobre o seno deste ângulo, que está aqui. Então veja, ômega n nós conhecemos, que ômega n é determinado a partir do ponto que lhe interessa. Tá? Beta nós conhecemos, que nós calculamos a partir dele também, e o φ é a contribuição angular que eu quero. A única incógnita que nós não conhecemos aqui é 1 sobre t. O resto tudo nós conhecemos. Então ele está determinado, certo? O beta vale 60, o φ vale 3, o t está 0,34. Ok? Bom, o outro triângulo, que é aquele triângulo maior, beta, mesmo procedimento. 180 menos beta mais φ sobre 2, complemento dele para dar 180, está aqui. Mesmo procedimento. O lado sobre seno do ângulo oposto é constante no triângulo. Então, ômega n eu conheço. Então, ômega n sobre seno desse ângulo é igual a 1 sobre alfa t seno desse outro ângulo aqui. Então, da mesma forma, resolvendo, tem que alfa é igual a 0,53. Então, nós temos os dois parâmetros calculados, o alfa e o t. Falta só determinar o kc. Tá? Então, passa agora a determinar o kc. E o kc substitui na equação a condição de módulo, tá certo? E o kc é 1 sobre o módulo de toda a expressão do GC, G de S, no ponto S igual a menos 2 mais J 3,46. Que aí o kc dá 4,68. Então, dessa forma, o compensador está calculado. E aqui está o gráfico. Em preto, o sistema não compensado, em azul, o sistema compensado.